Olá, mães! Papo de Mãe que Ora. Hoje vai estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre o Ministério dos Filhos com Necessidades Específicas. E para isso, eu estou aqui com a Luciana, que é a coordenadora nacional desse ministério, e com a Juliana, que também faz parte desse ministério. Vocês vão entender um pouquinho dessa formação, não é isso, Lu? Isso aí. Como que funciona? Você está lá coordenando essa parte nacional do ministério, mas você tem vários braços, né? Várias frentes desse ministério. Como funciona? Isso mesmo, Camila. O Ministério dos Filhos com Necessidades Específicas, dentro dele nós temos 8 ministérios, incluindo o Ministério dos Filhos Especiais, que é o que nós estamos conversando aqui hoje. Cada ministério desses 8 tem uma coordenadora nacional que é responsável em administrar o WhatsApp em forma de oração diária para as mães. Pois é. E aqui está a Juliana. A Juliana é uma mãe que está coordenando a parte do ministério que cuida dos filhos com necessidades especiais. A Juliana é uma mãe que está com a gente, né, Ju? Desde o início da fundação do movimento Mães que Oram pelos Filhos, em 2011. Ela é mãe do João, que vai fazer 10 anos. O João é autista. E a Juliana é uma mãe que ela é dentista e ela abandonou a profissão em prol de se especializar, a cuidar desses filhos. E hoje ela vem cuidando não só dele, porque ela transbordou essa experiência que ela tem para o seu campo profissional e também para o seu campo de oração, onde ela vai chegar agora, mãe, até você. Meu nome é Juliana Gama, eu sou mãe de um autista e participo do grupo de mães desde a fundação. Eu sou hoje especializada em autismo e tive o meu filho João há 10 anos atrás e morei nos Estados Unidos durante 5 anos, onde eu me especializei para cuidar dele e voltei para o Brasil. Conta pra gente, Ju, qual foi a diferença depois que o movimento Mães que Oram entrou na sua vida? Você já tinha o João com quantos anos em 2011? 4 anos? 3? 3 aninhos, O João tinha 3 aninhos. A gente já tinha ficado nos Estados Unidos um tempo e a gente começou a fazer terapia com ele, e quando a gente voltou pro Brasil, nesse meio tempo, o grupo foi fundado. Eu morei durante 1 ano lá e voltei pro Brasil, e aí nesse retorno pro Brasil, desse primeiro retorno pro Brasil, foi quando o grupo começou. E para mim foi muito diferente, né? Fazer parte do grupo para mim me trouxe toda essa sabedoria espiritual que eu precisava para poder ter forças para sair do luto e ir para a luta. E buscar o tratamento do João, e buscar todo o desenvolvimento dele, e ter forças que realmente não vêm de mim. É uma força que vem de Deus, que é uma força que me move de uma forma assim: Juliana, você tem que se especializar, você tem que correr atrás, e as coisas caem no meu colo e as portas vão se abrindo de uma forma assim, inacreditável, né? Em 2008 o João nasceu, eu sou dentista, mestre em periodontia, e quando o João nasceu eu tinha mais ou menos 30 anos, e aí eu percebi, o João, meu primeiro filho, eu percebi desde muito cedo que tinha algum problema. E esses problemas eram não olhar nos olhos, não se alinhar, não interagir. Ele não conseguia buscar um objeto que eu colocasse na frente dele, eu sacudia as coisas, ele não olhava, não conseguia alcançar. Então, assim, a gente está falando de autismo mais severo, né? Essas características às vezes não se apresentam numa criança que tem um autismo mais leve. E aí eu percebia que o João se interessava muito mais pelos barulhos que não fossem a minha voz. Então ele tinha muito mais predileção por objetos do que pelas relações com a própria mãe, comigo. E isso é muito difícil, porque quando a gente é mãe, a gente quer que o nosso filho sinta pela gente aquele amor que os filhos sentem, né? E essa é uma dificuldade muito grande. Então essa foi uma parte muito difícil. Eu entendo as mães que passam por isso, porque quando eu passei por isso foi muito difícil para mim. Foi um luto e eu tive que enterrar o sonho de ser mãe, que a gente espera que a criança vá
a faculdade, se desenvolver, ter amigos. O que eu não estou dizendo que não vai acontecer, para algumas crianças autistas conseguem tudo isso. Mas a gente tem que enterrar esse sonho, que é quase uma certeza, para um sonho que não é mais, que é um sonho incerto. A gente não sabe o que vai acontecer, o que espera o amanhã pra gente. E aí a gente começa a vir do luto para a luta. E nada mais do que a fé para ajudar a gente nessa luta. E a Fatinha, minha prima, na época, quando o grupo lançou, quando o grupo começou na Mata da Praia, ela me via nesse luto e muito preocupada comigo, falou: Ju, vamos pro grupo de oração, vamos rezar. Aí eu falei: vamos embora, vamos pro grupo de oração. E aí a gente começou a rezar e a gente começou a fazer parte desse grupo maravilhoso, que hoje é um grupo gigantesco. E esse meu testemunho tem até no livro das mães. E aí a gente começou eu comecei a rezar muito pelo grupo, pedir muito pelo João. E foi um movimento muito bonito, porque as mães oravam pelo João sempre. E aí foi quando eu me mudei para os Estados Unidos, logo em seguida eu me mudei para os Estados Unidos. E um dia eu estava muito triste, liguei para a tia Ângela, falei: tia Ângela, eu tô me sentindo muito sozinha aqui nos Estados Unidos. O que eu faço? Aí ela: Jana, monta um grupo aí. Monta um grupo nos Estados Unidos. Aí eu: mas como? Eu vou fazer como? Vou fazer na minha casa? Aí ela: faz um grupo, Deus vai te mostrar, esse é o chamado de Deus para você, busca isso. E aí foi quando eu coloquei no Facebook, nos Brasileiras de Weston, que era onde eu morava. E aí eu convidando as mães para poder fazerem parte desse grupo. E aí a Camila tava lá, a Fatinha, quem conhece, Giane também estavam lá. E a gente teve a nossa primeira reunião do grupo de mães que oram pelos filhos internacional, que foi lá em casa, nos Estados Unidos, né, Camila? E foi muito bom pra mim, foi o que me tirou da minha depressão. Então, gente, se unam, rezem muito. Eu sei que é difícil, o que eu puder apoiar profissionalmente. Espero que essas palestras a gente consiga ajudar vocês. Então, assim, fazer parte do grupo de mães, pra mim, foi muito importante. E aí a tia Ângela, um dia conversando com ela, eu falei: nossa, a gente podia montar um grupo de mães com necessidades especiais. E aí ela falou: Juliana, nossa, me buscam muito, me procuram muito, tem muita dificuldade, que às vezes enfrenta depressão, com os filhos especiais. E aí a gente poderia montar. Na época eu estava voltando dos Estados Unidos, estava com uma correria danada montando a John John e realmente não tive tempo. E agora eu peguei a coordenação pelo convite da Lu. E pra mim tá sendo um prazer estar nessa coordenação imenso, porque isso realmente é a minha vida. Eu recentemente tive um bebezinho, o Júlio, que tá hoje com 3 meses. E foi um bebê com fruto de muita oração, porque quando você tem um filho autista, você tem 20% de chance de ter outro no espectro do autismo. Então foi uma gravidez que eu entreguei muito a Deus e pedi muito a Deus para iluminar. E graças a Deus tudo indica que o Julinho tá indo bem. E que a gente vai conseguir ter um irmãozinho pro João que vai cuidar dele quando ele crescer, quando a gente se for. Tem vários testemunhos de coisas que eu passei durante essa minha caminhada. Quando eu falo, nossa, é a minha família, né? É uma caminhada que foi da minha família, das minhas amigas. Você viveu isso tudo. E Fatinha, enfim, todas as pessoas que conviveram, né? As passagens que aconteceram foram incríveis, né? Da vaga do João na escola especial de autismo nos Estados Unidos, até o meu visto de estudante. Então, e tudo teve o poder da oração. Ela tá fazendo aí, eu realmente vivi com ela muito desses momentos. E ela optou por ir embora para os Estados Unidos por um tempo para cuidar do filho, deixando a família. O marido, né, inclusive ficou aqui no Brasil, tá? Eles vivem muito bem, ela é muito bem casada, mas ficou aqui porque o trabalho dele aqui, mas dava toda a assistência para ela e para o filho nos Estados Unidos. Eles puderam ir buscar isso e foi muito bacana porque ela pôde dar isso para o filho dela. Ela pôde sair daqui do Brasil para ir buscar conhecimento e buscar tratamento. Mas assim, o que mais me emociona na vivência com você, Ju, foi que você nunca pensou só em você. Desde que eu te conheço, que você tomou essa decisão de ir embora, né, e investir nisso, você sempre falou: eu quero investir nisso pelo meu filho, mas eu quero ajudar outras pessoas. Eu quero levar essa experiência, eu quero levar o conhecimento, eu quero levar a experiência, eu quero levar a oração para outras pessoas. Então, poder gravar isso aqui hoje com você, para mim, assim, é como se fosse a concretização de um sonho seu, né, que a gente tá vendo acontecer e que tudo foi com Deus
ajudando. Até a questão do visto, como ela falou, o visto era negado, a gente se unia em oração para poder esse visto sair. E precisava de uma vaga, porque lá tudo é muito caro, e de repente ela entrou numa fila de uma vaga numa escola pública para o João lá na Flórida, e tinha pouca chance de conseguir, né, Ju? Tinha pouquíssimas chances de conseguir essa vaga. A gente, na verdade, a gente não sabia se a gente ia conseguir, a gente começou a fazer entrevista, e aí a gente acabou conseguindo fazer uma avaliação que precisava para poder entrar nessa vaga, através de uma pessoa que encontrou com a outra por acaso, né? Os acasos divinos, eu falo. E aí conseguiram agendar essa entrevista para o João, essa avaliação, e aí ele conseguiu a vaga nessa escola pública, que é uma escola referência de autismo, e aí a gente ficou. E nesse tempo a gente sempre me perguntava, né? Senhor, me ilumina, me ajuda a saber se eu estou no caminho certo, se é isso mesmo. E eu fui decidindo, as decisões aconteciam por mim, as coisas aconteciam sem que eu realmente tivesse que tomar decisão. Quando me perguntavam, Juliana, o que vai ser amanhã, o que você vai fazer, eu não sei. E não cabe a mim saber, Deus vai me mostrar o caminho. E assim eu segui a minha vida, e sigo até hoje, né, Camila? Então o sonho da John John foi sendo sonhado de pouco a pouco. A história do visto é uma história interessante, acho que poucas pessoas sabem, eu vou falar brevemente, que eu tinha tido o visto negado para fazer, eu já tinha entrado no mestrado, já estava fazendo mestrado em ABA, que é a terapia que eu escolhi para fazer pro meu filho, porque essa é a terapia que mais tem resultados de significância importante para o autismo. E aí eu resolvi continuar o mestrado, e eu precisava de um visto de estudante para continuar esse mestrado, porque eu faria 1.500 horas de prática. E aí eu tive meu visto negado em São Paulo, estava extremamente triste, comentei isso com minha tia. Aí minha tia falou assim, Juliana, o seu tio trabalha com o cônsul americano, e eu vou conversar com ele, vamos ver se ele pode te ajudar. E aí a gente agendou essa entrevista, e aí eu fui pra lá, mas assim, meu tio falou, Juliana, eu não posso fazer nada, quem vai te entrevistar é que vai decidir se vai te dar o visto ou não. Agenda em Brasília, que eu vou conversar com o cônsul, mas o próprio cônsul já adiantou, não tem como fazer nada, realmente não tem a história é muito comovente, mas a gente vai ter que, não pode abrir nenhuma exceção, não pode fazer nada por baixo dos panos, obviamente, a gente também não queria isso, mas assim, vou contar pra ele a nossa história pra ver se ele se sensibilizava, já que a gente tinha tido um visto negado. E aí essa foi a resposta do meu tio, então eu fui pra Brasília pra entrevista, e aí tinham 10 lugares pra entrevistar, e aí eu fui chamada pra ser entrevistada no guichê de entrevista 3, e aí eu comecei a conversar, e a moça conversou comigo, e ela falou assim, Juliana, vamos falar inglês, já que você vai fazer mestrado, eu quero saber se você fala a língua. Eu falei, não, sem problema, começamos a conversar em inglês. Aí ela falou assim, mas por que você, dentista, quer fazer um mestrado em ABA? Né? A gente sabe que uma terapeuta de ABA ganha muito menos do que uma terapeuta, uma dentista, principalmente nos Estados Unidos, né? E aí eu falei assim, olha, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um filho autista, e aqui no Brasil realmente eu tô tendo muita dificuldade de tratar meu filho, e eu gostaria de poder aprender para trazer de volta para o Brasil esse conhecimento, para que mães não tenham que passar pela mesma coisa que eu passei, que é viver longe do meu marido. Aí ela foi lá e falou assim, passou a mão por baixo do guichê assim, pôs a mão em cima da minha mão e falou assim, eu sei muito bem do que você está falando, eu tenho um filho autista, eu vou te dar esse visto. O que é autismo? O transtorno do espectro do autismo é um transtorno que causa nas crianças um déficit social. Então as crianças autistas, elas têm problema de sociabilização. Elas têm uma dificuldade de reciprocidade, de percepção, de se colocar no lugar do próximo, de entender o que se passa na cabeça do próximo. E isso é uma das grandes dificuldades do autista. A criança autista, ela, quando nasce, ela tem algumas dificuldades e a gente pode perceber. Então, assim, esse diagnóstico precoce, inicial do autismo é extremamente importante. Porque quanto mais cedo a gente consegue tratar a criança autista e iniciar as terapias, mais rápido a gente melhora as respostas que ela possui. Então, o que a gente percebe no autismo? O autista,
Ele tem movimentos repetitivos, estereotipados, que a gente chama de estereotipias, alguns interesses específicos em coisas. Então ele gosta muito daquela mesma coisa, de fazer aquelas mesmas tarefas, de realizar as mesmas atividades, de às vezes girar objetos, muito comum o flapping, não olhar nos olhos, não ter uma atenção compartilhada. As mães que têm filhos autistas sabem muito bem do que eu tô falando. As mães que não têm filhos autistas, mas que têm crianças que estão com alguns sinais, com algumas características, que possam buscar esse tratamento ou buscar alguém para poder aconselhá-las e talvez até diagnosticar esse transtorno. No DSM-5, que foi o DSM que foi lançado em 2013, esse manual juntou, e aí o transtorno do espectro do autismo juntou a síndrome de Asperger com o PDD, que era pervasiva do desenvolvimento, e consequentemente aumentou muito o índice do autismo. O índice do autismo ele se manteve num platô de 2012, do índice do CDC de 2012 até 2016, ele se manteve num platô de 1 a cada 68 casos e aumentou hoje para 1 a cada 59 casos. Então o índice do autismo tem aumentado bastante. E não se sabe bem ao certo por que esse índice tem aumentado. E aí nada mais foi entrevistado e ela me deu vista. Que lindo, né, gente? Assim, é emocionante mesmo. Deus, ele assim, ele tá do lado, da frente, atrás da gente o tempo inteiro, né, Lu? Você tem visto isso com outras mães lá no ministério? O tempo todo, né? O ministério, ele traz isso para nós, essa oportunidade de nós estarmos diariamente em oração, 24 horas. É muito bonito a gente observar essas mães em oração umas pelas outras. E os ministérios, elas são inseridas com cada uma na sua necessidade específica. E isso faz com que elas conversem abertamente sobre o problema, né? Sobre o assunto, sobre tudo que elas estão passando, e elas se fortalecem umas com as outras. Então é muito bonito elas estarem o tempo todo, 24 horas por dia, intercedendo umas pelas outras. Isso fortalece ela. O que a Juliana está dizendo é muito bonito, porque o que fortaleceu ela indo uma vez na semana no grupo, vocês imaginam o que fortalece a mãe diariamente, em oração no grupo do WhatsApp. Então elas têm essa oportunidade de interagir umas com as outras, de conversar sobre as mesmas situações que elas vivem. No caso dos filhos especiais, elas conversam muito, né, Juliana? Elas se interagem. Como eu faço com isso? Elas gostam de conversar. Trocam experiência. Trocam né? experiência. E com a entrada da Juliana agora, isso vai ter uma transformação muito grande. Porque a Juliana vem com essa bagagem toda que ela adquiriu para poder ajudar essas mães. Isso não é por acaso. Deus não faz nada por acaso. Ele tinha um propósito de que essas mães se unissem e que os profissionais competentes nas suas áreas, como a Juliana está assumindo agora, que ela foi buscar, que não tinha nada a ver com a área dela, e agora ela poder trazer isso para aquelas mães. Porque nós também temos que entender que muitas mães não têm essa mesma oportunidade. Sim. Mas se nós tivermos uma profissional igual a Juliana, que foi buscar todas essas informações e vai passar isso para as mães, com certeza isso é a mão de Deus. É a mão de Deus. É a mão de Deus a todo momento, junto com as mães dos ministérios. E olha como Deus é carinhoso. A Ju, que teve desde o início, em 2011, do movimento Mães que Oram pelos Filhos, por toda essa história que a gente está contando, ela foi-se embora para os Estados Unidos e foi na casa dela, na Flórida, em Weston, né, que você morava, perto de Miami, que nasceu o primeiro grupo de mães que oram pelos filhos fora do Brasil. Esse grupo nasceu na Flórida. Eu tive a chance de estar lá com ela na abertura desse grupo. Eu aproveitei que elas estavam me visitando para começar a primeira reunião. A primeira reunião. Então, assim, isso foi essa experiência da Juliana foi canal de graça até para que o grupo nascesse fora das fronteiras do Brasil, e agora está sendo canal de graça para tantas mães, essa experiência de vida e na parte profissional também, porque ela se especializou nisso.
Só quero chamar a atenção porque a gente está comentando aqui que esse primeiro grupo fora do Brasil nasceu dentro de casa. Realmente nasceu, a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas hoje nós sabemos que não se deve, viu, gente, fazer grupo mães que oram pelos filhos dentro de casa. Devemos sempre fazê-lo em ambiente religioso, na igreja, ou até já nas escolas, estamos com novos projetos, mas não dentro das suas casas. Foi bem difícil. Né? Mas naquela época a gente ainda estava engatinhando, foi feito em casa, mas hoje já existe essa orientação dos nossos diretores espirituais para não fazerem. Então a gente está contando aqui, mas não façam isso em casa, tá? É só um testemunho. E aproveitando essa parte profissional e de experiência da Ju, porque eu sou neurologista, mas realmente assim, eu não trabalho com autismo, é outra área, né? A gente vai se subespecializando, cada uma dentro de uma área. Então, Ju, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente uma coisa assim que todo mundo fala muito, que é da síndrome de Asperger, né? A gente vê às vezes até nos filmes pessoas que têm uma habilidade muito refinada em determinada coisa, um pianista minucioso, exímio, um pintor espetacular, e a gente às vezes ouve, né, essa palavra, fulano é Asperger, fulano é Asperger. Como que você vê do ponto de vista profissional a síndrome de Asperger? A síndrome de Asperger, ela não estava incluída no DSM-5 e ela foi incluída recentemente no DSM-5 em 2013, quando eles criaram, refizeram, né, o manual de doenças mentais. E aí eles colocaram o Asperger dentro do espectro do autismo. E dentro do espectro do autismo, o Asperger então não existe mais. A síndrome de Asperger ela não existe mais. Hoje ela é o espectro do autismo. E a criança que tem o Asperger, teoricamente, ela é uma criança com autismo muito leve. Ela tem mais uma dificuldade social. Então é aquela criança que ela desenvolve todas as áreas de uma forma normal, mas ela tem a dificuldade social. É como se ela fosse um estranho socialmente. Ela tem uma estranheza social, uma dificuldade de lidar e de se colocar no lugar do próximo. Mas ela também pode apresentar algumas habilidades, e às vezes algumas habilidades excessivas. Antigamente falava-se que a síndrome do Asperger era uma síndrome dos gênios, porque realmente algumas crianças apresentam algumas genialidades. Sim. Existe até uma criança agora, recentemente, que está concorrendo ao prêmio Nobel da ciência, porque ele está descobrindo algumas fórmulas como Einstein. Ele tem um QI mais alto que o de Einstein e ele está descobrindo algumas fórmulas científicas muito importantes. É importante a gente entender que todas as mentes são importantes para a humanidade. Todas as mentes servem para contribuir para a humanidade, né? Algumas dessas crianças ou dessas pessoas foram muito importantes para que a gente tivesse as coisas que a gente tem hoje. Então o foco, a mente autista, ela muitas vezes tem muitas dificuldades, obviamente tem muitas dificuldades. A gente não tá querendo falar que mistificar o autismo, não. Claro. Eu tô falando da realidade da história. Tem muitas crianças que têm um autismo muito difícil, que se autoflagelam, mas tem umas crianças que têm simplesmente uma dificuldade social, mas que têm uma inteligência acima da média e que por isso acabam tendo umas habilidades, né? E isso é muito importante de ser entendido também. Sim. Que não é só ruim, claro, né? Que pode ter coisas boas também. Sim, claro. E como, por exemplo, o próprio João, meu filho, né? Uma criança que é incapaz de fazer mal a alguém, né? Uma criança extremamente pura. Então a gente vive isso a todo instante, né? E a gente tem outros lados também de dificuldade. O que é importante a gente dizer é que isso pode acontecer mesmo, de ter algumas crianças que têm algum dom muito grande e que praticamente aprenderam sozinhas, são grandes autodidatas. Mas não é uma coisa assim tão corriqueira como a gente consegue, é uma coisa rara de acontecer isso. Uma coisa não é sinônimo da outra, né? A gente tem que ter esse discernimento Isso, na vida também. isso, né? Cada coisa tem suas particularidades e sempre o melhor caminho é procurar um especialista. Profissional, né? Um profissional na Sim. área para poder orientar em relação a isso. Nem toda criança que tem uma habilidade especificamente muito exaltada, aflorada, ela vai ser Asperger, e nem todo Asperger tem uma habilidade aflorada. Isso. Né? Uma coisa não é sinônimo da outra. Muita dificuldade. Alguns Aspergers têm muita dificuldade. E assim, não tem uma inteligência normal.
São raríssimas as exceções em que a gente consegue perceber alguma genialidade. O que acontece é que a mente autista, ela é muito focada em determinadas coisas. É como se eles tivessem manias de uma coisa só. E aí acaba que se você estudar muito e fixar muito a sua vida, a sua energia naquela coisa só, você fica muito bom naquilo. Você tende a fazer bem. E aí você consegue ter essa melhora na sua inteligência, na sua especificidade. Só que não significa que ela seja uma criança que às vezes é incapaz até de conversar. Mas ela tem uma inteligência muito aguçada. Tem crianças que não falam, mas que tocam piano, como Mozart. Então, isso é conhecido no autismo, né? Mas não tô querendo romantizar o autismo. Claro. Sem querer romantizar o autismo. A gente está querendo mostrar as faces. Tudo Isso. que pode estar incluído. Para que possa auxiliá-las, né? Lógico, porque com certeza... Direcionar, né? Direcionar. Porque vem muita informação. Né? Muita informação de vários lados. Porque a gente entende também que as mães ficam muito angustiadas com a falta de informação. Sim. E aí elas acabam buscando em meios que são desconhecidos e acaba levando aquilo como uma verdade absoluta. Então isso também precisa ser falado para que elas possam se orientar da melhor maneira possível. E Ju, você hoje, né, voltou para o Brasil, mora em Vitória e você tem um centro de tratamento para crianças com necessidades específicas. Vou te fazer uma pergunta assim, que pode ser polêmica, mas eu queria que de uma forma curta você me desse um parecer sobre isso, sobre essa questão de inclusão. Até porque você não vai estar falando do sapato do outro, né? Porque o seu filho é autista. Então, da sua opinião, como isso, assim, de forma sucinta, no meio que você vive e com essa escola agora que é onde você tem se dedicado profissionalmente. Desculpa, não é uma escola, é um centro de tratamento. Então, a dificuldade da inclusão é treinamento. Tem que fazer treinamento para que a criança seja capaz e seja apta a estar naquele ambiente e se envolver naquele ambiente de uma forma mais harmônica possível, né? Então, o tema hoje nosso aqui não é inclusão, mas eu queria só que a Juliana repetisse pra gente uma frase que ela comentou comigo sobre essa questão da inclusão, que eu acho assim que de uma forma sucinta resume um pouquinho, dá uma pincelada nesse tema aqui no contexto que a gente está conversando sobre necessidades específicas e com foco um pouquinho mais voltada para o autismo agora nesse momento. Fala pra gente, Ju, aquela frase. Uma frase que o Carlos Gadia, é médico do meu filho, ele trabalha em Miami, ele é uma subunidade em autismo, e ele fala que inclusão mal feita não é inclusão, é exclusão. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, pra gente não também excluir os nossos filhos das coisas, né? Não, ele não vai fazer essa habilidade porque ele não pode, ou ele tá sendo colocado ali, mas simplesmente por estar ali, né? Será que ele tá gastando o tempo dele aprendendo realmente alguma coisa que vai ser útil para a vida daquela criança? Eu acho que as crianças típicas aprendem mais com a inclusão em determinadas situações. Obviamente que tem várias crianças com autismo mais leve que devem sim estar incluídas na sala de aula e que as pessoas têm que ter compaixão para entender e tentar se colocar no lugar daquela criança, daquela família, né, que sofre muito preconceito por estar inserida naquele meio, né? A aceitação é muito importante. A gente tá no meio de oração, a gente precisa entender isso. A gente tem que ter paciência, compaixão, e isso é muito importante para os nossos filhos, porque eles acabam desenvolvendo mais. Não, mãe, vamos entender isso. Ele tem essa dificuldade, vamos ajudar nosso amigo, isso é muito importante. As crianças, eu sou mãe, né? Tenho 2 crianças pequenas que têm colegas na sala que têm autismo e TDAH também, e eles não veem essa diferença, Ju. Sim, eles não veem. Eles brincam com as crianças com autismo da mesma forma como eles interagem com as outras crianças. Exatamente. Eu observo isso nas festas, quando tem os eventos na escola. Então, assim, eles não veem essa diferença. Essa diferença que nós, adultos, pais, que temos. Porque nós também não sabemos lidar com essas diferenças. Eu gostaria de deixar um convite para que nós voltássemos, Ju, posteriormente e falar sobre isso, sobre como lidar com isso na escola, como nós pais podemos lidar com isso, porque é essa troca de experiência a que você vive e a que nós vivemos, que nós podemos fazer uma escola melhor, que nós podemos chegar na escola e exigir que a escola também trate isso de uma forma melhor. Sim.
Não é porque dessa forma a gente vai evitar tantos problemas. Porque como você disse anteriormente, isso vai acontecer com muito mais frequência. Então nós também temos que saber lidar com isso para que a gente possa ajudar os nossos filhos lá na frente, quando eles já estiverem numa idade que eles vão entender a diferença dos amigos, porque eles vão ser amigos, e que a gente leve uma sociedade mais justa, mais humanizada, né? E as crianças convivendo com crianças especiais, elas acabam aprendendo a lidar com o diferente. Isso. E lidar com o diferente é muito importante para o desenvolvimento. De uma forma natural, Ju. Não é à toa que essas crianças estão nascendo cada vez mais. Sim. São crianças que preparam a gente para a realidade da vida. Sim. Fazem as mães voltarem à família. Né? Uma criança especial, o João mudou a minha vida. Ele mudou a minha vida de uma forma positiva. Tiveram várias dificuldades, sim, tiveram várias dificuldades, mas o João me deu uma profissão diferente, me deu a oportunidade de, por exemplo, estar aqui agora falando para todo mundo que a gente está falando, para as mães que a gente está alcançando. O João me deu um significado de vida melhor. Eu poderia ser simplesmente mais uma dentista que trabalhasse aqui em Vitória. Não, hoje eu sou uma Juliana especializada, eu tenho um título que somente 8 pessoas têm no Brasil. Eu posso ajudar outras mães. Eu não tenho filhos, eu não tenho clientes, eu tenho famílias. Eu tenho filhos especiais. Eu tenho outras famílias que eu lido e que eu convivo. E Deus me deu essa oportunidade, que foi através do João. Então essas crianças trazem pra gente esse olhar de emoção quando a gente fala. E essa vivência. E ter a compaixão com essas mães quando elas passam dificuldade é muito importante. É papel nosso de cristãos. Então, mãe, diante disso que a gente está ouvindo, nessa questão de como lidar, né, até onde ir, como entender essa questão da inclusão, a Ju partilhou com a gente uma frase que foi curta, mas foi muito forte. A gente tem que clamar a Deus mesmo, como em tudo, pelo dom do discernimento, pelo dom da sabedoria, pelo dom do discernimento. E uma vez que nós estamos aqui já unidas em oração, no movimento Mães que Oram pelos Filhos, eu acho que nós já demos um grande passo. Nós abrimos o coração. Todas nós estamos abertas e queremos e clamamos pelo Espírito Santo. Uma vez que a gente está aberta, como a Ju falou, que ela poderia estar em fazendo uma outra coisa em outro lugar, mas que ela está muito feliz de estar aqui, fazendo o que ela está fazendo. A vida dela foi mudada, não foi fácil, foi difícil, não foi fácil. Mas hoje ela é o quê? Ela está sendo um canal de graça para tantas pessoas, e sobretudo porque ela abriu o coração dela, ela quis Jesus agindo na vida dela, e hoje ela partilha isso com tanto amor, e a gente consegue enxergar Deus nela, Deus na família dela. E para finalizar, Ju, eu só queria tocar num último assunto, né, em falando que a gente está vendo Deus na sua vida. Você tem o João que fez 10 anos, e agora ela teve o segundo filho, que é o Júlio, uma criança linda, né, que está crescendo saudável e está com 3 meses. A Ju é mãe de um bebê. E um outro impasse que a Juliana teve foi assim, vou ter o segundo filho ou não? Porque o medo é humano, né, Juliana? E a gente sabe que o autismo tem fatores genéticos. Então eu vivi muito essa dúvida dela, onde por um lado ela tinha o medo de ter um segundo filho por todas as possibilidades. Porque por mais que a gente fale, nós somos mães que, olha, primeiro a gente põe o pé, depois a gente põe o chão, mas sempre tem aquele lado humano, né? A gente quer, a gente tem a fé, a gente confia, mas o lado humano nos acompanha, as fraquezas nos acompanham. Sim, então é uma luta diária. E por outro lado, ela queria muito ter o filho por vontade, mas também queria que o João tivesse um irmão. Sim. Não foi isso, Ju? E como que foi? Só partilha com a gente pra gente encerrar essa sua decisão de como definir isso. Então, foi difícil definir isso, né? Eu demorei 10 anos para poder tomar essa decisão. Eu não podia inicialmente, eu estava morando fora, longe do meu marido, né? Sozinha, com meu filho especial, estudando, trabalhando. Enfim, naquele momento não dava para ter outro filho. Mas eu sempre tive vontade de dar um irmão pro João. Sempre tive vontade de ter uma outra criança. Até mesmo porque a gente, pai de criança especial, e quem é pai de criança especial sabe muito bem do que eu tô falando, a gente pensa assim, e eu amanhã? E quando eu for? Quando eu não estiver mais aqui? Será que quem vai cuidar do João? Né? E então eu pedi muito a Deus, e pedia muita oração das minhas amigas, sempre pedi muita oração. O Júlio foi uma criança gerada no meu ventre através de muita oração. Eu pedia muito para Deus me mandar o Júlio, e não era
porque eu não queria mais ter um filho especial. Não me entendam mal, né? Claro. Seria bem-vindo também. Mas eu pedia muito para mandar um anjinho pro João, para cuidar dele quando eu fosse. Então eu pedia muito pro Julinho vir para cuidar do João. E Deus me deu essa graça de ter o Júlio, que é um presente de Deus para mim hoje também, como o João também foi. Ambos são. E Deus age o tempo todo com a gente, né? Nos pega no colo. Então, mãe, eu te convido a fazer uma oração conosco, entregando mesmo todas as nossas angústias, todos os nossos medos, que o Senhor possa agir nas suas vidas vigorosamente, possa visitar agora todas as mães que se sentiram tocadas por esse testemunho da Juliana, por esse ministério que a Luciana organiza com tanto carinho e que tem chegado a tantas mães em todos os lugares, em todos os estados. Que essas mães possam se reunir em intercessão, umas pelas outras, se sustentando na oração, se sustentando, se dando carinho, se estimulando e, sobretudo, que possam ser canal de graça também para aquelas que não estão no movimento, que elas possam levar essa evangelização, essa fé, essa força, essa crença de que tudo dará certo para outras mães também que ainda não conseguiram chegar aqui no movimento Mães que Oram pelos Filhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mãe, nós te convidamos a continuar conosco. E você que tem um filho com alguma necessidade específica, nos procure através do Ministério dos Filhos com Necessidades Específicas. Nós te esperamos.